Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Me chamo Isaías Alves da Cruz e eu sou mestrando do PROEF, que é o Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional. Sou aluno da turma 06 do ano de 2025, aqui no polo da UFMT, no Mato Grosso. O intuito do vídeo de hoje é mostrar um mapa conceitual e também resumir um pouco do que foi a nossa primeira disciplina do mestrado, a D001, Problemáticas da Educação Física Escolar. A nossa primeira disciplina, Problemáticas da Educação Física, teve seu conteúdo dividido durante 7 semanas, e cada semana nós trabalhamos um tema, e cada tema teve um texto norteador que nos guiou em nossas discussões sobre esse tema e também na nossa realização de algumas atividades de cada semana da disciplina. A semana 1, a primeira semana, vimos o abandono do trabalho docente. E nosso texto norteador foi o texto 1, a educação física escolar, entre o rola-bola e a renovação pedagógica, do professor Fernando Jaime Gonzalez. Nessa primeira semana, foi refletido sobre o contraste entre o modelo tradicional da educação física, centrado no rola-bola, ou seja, aquele professor que somente entrega a bola para os alunos brincarem durante sua aula e praticamente não tem papel ativo em sua aula. Ele apenas entrega a bola para os alunos e fala: vão lá brincar, enquanto a gente espera acabar a aula. Então, refletimos sobre esse contraste desse modelo tradicional e as propostas contemporâneas, que buscam a renovação pedagógica. O texto apresentou 4 dimensões que influenciam a prática docente, sendo elas transformação da área, condições objetivas de trabalho, cultura escolar e disposição sociais dos professores. E as atividades que realizamos nessa semana nos permitiram analisar essas categorias com base em experiências pessoais, como a dificuldade de implementar novas práticas devido à resistência de alguns colegas de nossa área ou à falta de estrutura nas escolas. Também realizamos uma entrevista que reforçou como a prática ainda é marcada por limitações estruturais e culturais, mas também revelou um olhar esperançoso sobre o papel de nossa disciplina. Esta semana foi marcada por um diagnóstico crítico da realidade escolar e pela valorização da formação continuada como meio de superação desses desafios. Durante as atividades da semana, eu pude refletir e trazer exemplos de minha vivência. Falei, por exemplo, da diferença entre professores mais antigos, que muitas vezes mantêm práticas tradicionais, seja por falta de formação, seja por falta de informação, ou seja até mesmo por falta de vontade própria desse professor. E também trouxe reflexão sobre professores mais novos na área, que já chegam com um novo olhar sobre a educação física, muito mais alinhado com a BNCC e querendo trazer novas mudanças, querendo trazer práticas inovadoras para a aula, para a disciplina de educação física. Eu também pude relatar algumas dificuldades estruturais da escola, como falta de quadra disponível para todos, falta de materiais, falta de subsídio para que alguns professores possam realmente trabalhar uma aula diferenciada no seu tempo de trabalho. Outra questão que debatemos foi a cultura escolar, onde infelizmente a educação física ainda é alvo de piadas e desvalorização, apesar de ainda ser muito amada pelos alunos. Por fim, a entrevista que eu realizei reforçou tudo isso. Mesmo com experiências ruins na escola, o professor que eu entrevistei ainda acredita na importância da disciplina. Então, essa primeira semana serviu como diagnóstico da realidade atual da educação física escolar e apontou a formação continuada como um caminho fundamental para superar esses desafios. Podemos ver então nessa semana vários tipos de atuação docente, as práticas tradicionais, as aulas esportivizadas, as aulas que são mais do mesmo, o abandono docente que muitas vezes acontece, seja por falta de vontade do profissional de educação física do professor, ou às vezes até por falta de estrutura física para o professor trabalhar, chegando à tão temida aula do rola-bola, onde o professor só entrega a bola para os alunos poderem brincar. Outra questão que podemos analisar nessa semana é que, além da formação continuada dos professores, as práticas inovadoras, ou seja, o professor querer implementar coisas novas em sua aula, é um, são 2 caminhos que podemos seguir para a gente poder contornar esse problema do abandono do trabalho docente e, quem sabe, olhar para frente e vislumbrar um futuro muito melhor para a nossa disciplina. Na semana 2, vimos a relação entre a teoria e a prática. E o texto base foi o texto número 2, relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar,
da Soraya Cristina Dárido. O texto da professora Soraya Dárido nos convidou a refletir sobre a relação entre ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer na educação física. O texto mostra que não basta o aluno apenas praticar, é essencial que ele compreenda o que está fazendo e por que está fazendo e qual o significado daquilo que ele está fazendo. Ou seja, essa integração entre teoria e prática é o que dá sentido ao ensino de nossa disciplina. Na minha formação escolar, ainda quando era aluno, tive experiências bem variadas. Passei por professores que só rolavam a bola, outros que trabalhavam fundamentos e até mesmo alguns que aplicavam provas práticas e teóricas, mesmo que de forma mais informal na própria quadra. Já na graduação, essa integração entre teoria e prática foi muito mais estruturada e enriquecedora. Hoje, como professor, eu busco sempre conciliar teoria e prática. Na rede municipal onde atuo, temos 3 aulas por semana nos anos finais, o que facilita reservar uma delas para os conteúdos teóricos, seja escrito, seja via oral, sempre temos um conteúdo teórico para poder passar para os alunos. É claro que enfrento a resistência dos alunos, principalmente no começo, mas com o tempo eles vão entendendo a importância da teoria em nossa disciplina. O uso de apostilas, de vídeos, quadro branco e também explicações na própria quadra, especialmente quando quero mostrar regras e espaço de jogo, é fundamental para que os alunos possam entender que a nossa disciplina temos a prática, mas também temos o lado teórico. Como resumo, sobre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer, como foi essas aulas na educação física da escola? Como são as suas aulas hoje como professor? Qual o balanço ideal entre aulas teóricas e práticas? Saímos com esses questionamentos e fica esse questionamento para você que está vendo esse vídeo também. Como está sendo a sua relação de teoria e prática? Foi isso que nós podemos ver e discutir na semana 2. Na semana 3, vimos os aspectos legais da educação física escolar. O texto em questão foi Educação Física como componente curricular da educação básica, aspectos legais, da Fernanda Moreto e Polseto e da Soraya Cristina Dárido. Na semana 3, o texto da professora Soraya e da professora Fernanda abordaram aspectos legais que estruturam a educação física como componente curricular da educação básica, a partir da LDB de 1996 e da Lei 10.793/2003. A disciplina passa a ser obrigatória, mas com algumas exceções, em que a prática pode ser facultativa, como no caso de alunos com mais de 30 anos que trabalham, têm filhos ou alguma condição de saúde. Outra coisa que discutimos na semana 3 foi a relação da dispensa dos alunos das aulas de educação física. Como, como isso aconteceu quando nós ainda éramos alunos e como isso vem acontecendo hoje que somos docentes e professores da disciplina. Eu relatei durante a semana 3, que quando eu era aluno, não lembro de nenhuma dispensa permanente das aulas de educação física de algum colega meu. O que acontecia geralmente era um aluno ou outro que tinha um atestado médico não poderia participar de alguma atividade física por questões médicas, mas algum aluno pedir dispensa da matéria, isso eu nunca presenciei enquanto aluno. Na minha prática como professor, até hoje também não enfrentei em nenhum momento o pedido de dispensa definitiva das aulas por algum aluno. Isso ainda não me aconteceu. Outra coisa que discutimos nessa semana é que esses alunos que estão amparados por lei, que podem pedir dispensa da aula de educação física, como esses alunos serão avaliados em nossas aulas. Ou também o que nós, como professores, devemos fazer para tentar englobar o máximo de alunos possível em nossas aulas. Por exemplo, se temos algum aluno com dispensa médica, porque não pode realizar uma atividade física específica, nós, como professores, podemos e devemos tentar ao máximo adaptar uma aula para que esse aluno possa participar. E claro, nem sempre será possível. E quando isso não for possível, temos também que ter, de algum modo, de avaliar este aluno, porque ele não está participando da atividade física, porém, ele é um aluno nosso também, então temos que ter critérios para poder avaliar esse aluno. E, no geral, foi isso que discutimos na semana 3, sobre os aspectos legais da educação física escolar. Na semana 4, o tema foi indisciplina e afastamento dos estudantes das aulas de educação física. E o texto básico, o texto número 4, o afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física escolar. Texto da Soraya Cristina, do Fernando Jaime Gonzalez e do Gui Ginciene. O texto discute duas grandes dificuldades enfrentadas nas aulas de educação física escolar: o afastamento e a indisciplina dos alunos.
O afastamento pode ocorrer tanto por dispensa formal, quanto pela simples recusa em participar, geralmente ligada ao desinteresse, experiências negativas anteriores ou à cultura do sedentarismo e do vício em telas. Já a indisciplina se manifesta por meio de comportamentos desrespeitosos, falta de envolvimento ou até agressividade dos alunos para com os professores. Durante a semana 4, nós podemos conversar e compartilhar experiências reais que nos acontecem no nosso dia a dia de afastamento parcial dos alunos em nossas aulas. Os alunos não estão querendo participar das aulas de educação física, principalmente da parte prática. Nós também discutimos sobre a indisciplina dos alunos. Muitos palavrões em sala de aula, palavras de baixo calão, alunos que não se dão respeito nem com seus colegas alunos, nem com os professores. E surgiu vários questionamentos sobre o porquê os alunos não querem participar da educação física. Quais são a causa dos afastamentos dos alunos? As aulas que estamos ministrando são interessantes para os alunos? Será que falta incentivo do professor para os alunos? Será que falta incentivo da escola para a disciplina de educação física? Será que muitos alunos também não participam porque eles se sentem excluídos por eles serem menos aptos fisicamente do que os outros alunos? São vários questionamentos e várias causas que levam os alunos a não quererem participar da educação física. E como reflexão, nós podemos trazer o seguinte na semana 4: como trazer os alunos de volta para nossas aulas? E isso a gente pode discutir, podemos ver, vimos vários exemplos teóricos e vários exemplos de métodos que podemos aplicar em nossa aula para poder trazer os alunos de volta. Um que eu citei aqui, que é o Sport Education, que é onde a gente pode agregar todos os alunos, até aqueles que são menos aptos fisicamente, para que eles possam, junto com a turma toda, participar da aula de uma forma que ele não se sinta excluído por não conseguir realizar uma prática, por não conseguir realizar um fundamento ou outro. E o Sport Education tem essa faceta que a gente pode juntar os alunos e delegar funções para cada um deles. Essa é só uma maneira de tentar trazer o aluno de volta para as aulas, entre várias outras que foram discutidas na semana 4. Na semana 5, o tema discutido foi dificuldades relacionadas ao ensino de esportes na aula de educação física. E o texto base foi o texto 5, inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar, do André Luiz Rudiero. Nesta semana, junto do texto do professor André Barroso, podemos refletir sobre o tratamento do esporte na educação física escolar. Ele critica as limitações das aulas ao famoso quarteto fantástico, ou seja, futebol, vôlei, basquete e handebol. Quantas e quantas vezes não vemos esses 4 esportes sendo replicados em todas as aulas de educação física durante todo o ano letivo? O professor André defende que é necessário diversificar os esportes para tornar as aulas mais ricas e inclusivas. Na minha formação escolar, eu tive a sorte de vivenciar várias modalidades de esportes diferentes durante o meu ensino fundamental. Mas no ensino médio, as minhas aulas ficaram restritas ao Quarteto Fantástico. E mesmo em minha graduação, apesar de eu ter tido contato com várias outras modalidades esportivas, os esportes tradicionais, o famoso Quarteto Fantástico, teve uma carga horária maior e um maior destaque também durante a minha formação. E isso me levanta uma questão importante: como vamos mudar nossa prática se a própria formação ainda privilegia ou ao menos dá mais destaque aos mesmos esportes? Em minha prática como professor, tento ao máximo, quando possível, romper esse padrão, oferecendo o máximo de modalidades esportivas possíveis para os alunos poderem vivenciá-la, todas elas. Pois é aí que entra o conceito do esporte da escola e o esporte na escola. Não estamos aí na escola para formar atletas de elite. Estamos aí na escola para poder mostrar aos alunos que eles possam vivenciar o máximo de esportes possível, para quem sabe, quando ele decidir se quer seguir carreira em algum esporte, poder procurar uma escolinha, um centro de treinamento, um lugar especializado em um esporte específico. Outra atividade bem interessante que realizamos na semana 5 sobre esporte na escola foi uma carta que escrevemos para nossos alunos e lemos para eles essa carta sobre a importância de a gente ensinar esporte na educação física, tendo em vista que muitos deles não gostam de praticar esporte nenhum. Então essa carta serviu para a gente poder aprofundar um pouco mais esse conhecimento deles sobre esporte e também aprofundar a nossa relação como professor e aluno. E após essa carta, a gente pediu que os alunos se manifestassem e dissessem o que eles acharam da carta. E as falas dos meus alunos me marcaram muito. Eles falaram sobre se divertir,
sobre aprender em grupo, sobre respeitar os colegas e até fizeram sugestões de alguns esportes que eles querem ver nas aulas de educação física. Foi um momento muito rico de escuta e troca com os alunos e mostrou como o esporte, quando bem trabalhado, pode ser muito mais do que apenas competição. Ele pode ser uma ferramenta de inclusão, de aprendizado e de transformação. Vários fatores impedem a gente ter um bom trabalho de esporte em nossas aulas de educação física, seja a influência militar que está em nossa disciplina desde os primórdios, seja o trabalhar, seja o professor querendo trabalhar esporte visando só o alto rendimento, seja o quarteto fantástico, seja a falta da infraestrutura que às vezes nos priva de podermos aplicar alguns outros esportes diferentes para nossos alunos, ou também esporte como mera repetição de fundamentos. Quantas e quantas aulas nós não vemos, e às vezes até mesmo nós caímos nesse erro de vou passar um esporte e passamos apenas meras repetições dos fundamentos desse esporte. E tudo isso acarreta numa dificuldade do ensino do esporte para com nossos alunos em nossas aulas. E uma coisa que provavelmente vai nos ajudar muito em melhorar o ensino do esporte em nossas aulas é ter uma variedade no ensino dos esportes. Fugir do quarteto fantástico. Não que ele não deva ser aplicado, deve sim, mas não deve ser somente eles. Vamos buscar novos esportes, vamos buscar novos conceitos para que nossos alunos possam conhecer o máximo de esportes possíveis durante a sua formação escolar. Na semana 6, o tema proposto foi Questões de Gênero na Educação Física Escolar. E o texto base foi o texto número 6, Educação Física Escolar e a Questão de Gênero, do Osmar Moreira de Souza Júnior. Um grande questionamento que o Osmar traz para nós nesse texto, que nós debatemos muito nesta semana, foi aulas mistas ou separadas por gêneros, ou seja, aulas só para meninos, aulas só para as meninas, ou aulas mistas, no que diz respeito à educação física escolar. O texto do Osmar discute como a educação física pode contribuir para desconstruir estereótipos de gênero, muitas vezes reforçados no ambiente escolar. A questão das turmas mistas, eu, quando fui aluno, nunca vivenciei a questão de turmas sendo separadas por gênero. Sempre tive aulas com turmas mistas. Mas, assim como o Osmar trouxe no texto dele, e eu corroboro, porque eu também concordo com ele, eu reconheço que misturar meninos e meninas na aula não é suficiente para que isso acabe com a desigualdade de gênero na nossa aula de educação física. É preciso um trabalho pedagógico intencional e crítico para que a equidade de gênero se concretize em nossas aulas. Outra atividade bem interessante que trouxemos nessa semana foi uma tirinha que a gente teve que ler a tirinha e relatar o que a gente estava entendendo sobre a questão de gênero. E essa tirinha foi uma tirinha do Kevin e Haroldo, onde ele traz a ideia da prática do futebol sendo como um esporte, entre aspas, de menina. Lembrando que o Kevin Haroldo é americano, então a tirinha foi feita nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, o esporte futebol, que eles conhecem como soccer, é muito mais difundido para as meninas. O futebol feminino nos Estados Unidos é muito mais avançado em questão de estrutura, de incentivo, do que o futebol masculino. E é bem interessante porque aqui no nosso país é totalmente o contrário. O nosso futebol feminino aqui do Brasil está anos atrás do futebol masculino. E na tirinha, o Kevin relata que ele não quer participar de futebol porque futebol é um esporte de menina. E aqui no nosso país a gente vê o contrário. Muitas meninas não querem praticar o futebol porque elas acreditam que futebol é um esporte de menino. E muitos meninos também reforçam o estereótipo falando assim, não, menina tem que jogar vôlei, futebol é coisa para menino. Engraçado como a gente vê que um país diferente, a cultura em si, se futebol é coisa de menino ou de menina, muda totalmente. Então, o que acontece? A gente pode chegar na conclusão de que os estereótipos do masculino e feminino, esporte de menino, esporte de menina, brincadeira de menino, brincadeira de menina, nada mais é do que o estereótipo criado por construtos sociais. Não porque realmente seja uma questão biológica, mas é porque a gente foi ensinado assim quando criança, a gente cresce, replica esses ensinamentos para as próximas crianças da outra geração, e assim, geração após geração, esse construto social sobre coisas de menino, coisas de menina, vão se alastrando. Então, muitas vezes, ou na maioria das vezes, nada tem a ver com questão biológica do masculino ou do feminino, e sim de construções sociais que nós carregamos e vamos passando de geração para geração. E as reflexões que fica dessa semana é:
De fato, existe diferença de gêneros na educação física? Existe essa separação? A nossa aula, a gente prepara pensando nessa separação? Ou melhor, os alunos, eles mesmos fazem essa separação de o que é coisa para menino e do que é coisa para menina? As aulas mistas, onde tem os dois gêneros juntos, ajudam na equidade de gênero? Como ajuda? Como ela pode melhorar? Esporte de menino e esporte de menina. Realmente existe essa separação? Entre as crianças, sim, existem. Infelizmente, muitas vezes entre os professores também existe. Mas realmente existe o esporte de menina e o esporte de menino? Ou são apenas construtos sociais? Essa foi um pouco do que a gente debateu nessa semana 6 sobre a questão de gênero na educação física. Chegando na última semana, a semana 7, onde o tema proposto foi problemáticas emergentes dos contextos pedagógicos. E o nosso texto base foi o capítulo 3 do livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, onde ele vai trazer as situações limites e a visão freiriana sobre as nossas situações limites. Com a base teórica do capítulo 3 do livro da Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, que trata sobre a dialogicidade como a essência da educação, como prática da liberdade, ou seja, o diálogo é parte fundamental, é uma essência da educação para a prática da educação libertadora. Com base nisso e a partir disso, foi-nos pedido para desenvolver um ensaio reflexivo sobre situações limites que encontramos na educação física escolar. E no meu ensaio reflexivo eu questionei o seguinte: a educação física escolar vem passando por diversas mudanças ao longo dos anos. Diversas mudanças. A gente já viu educação física sendo tratado como apenas recreação. A gente já viu educação física sendo tratado como apenas um treino esportivo. A gente já viu educação física sendo tratado com total desdenho, a ponto de ser retirado aulas de educação física do currículo escolar. A gente já viu a educação física ser tratado com mais desdenho ainda, tendo pessoas que defendem a exclusão da educação física escolar. A gente já viu a educação física sendo tratado como uma prática simplesmente corporal, visando saúde e visando um corpo mais atlético. A gente já viu a educação física sendo tratada como um momento dos alunos extravasarem, brincarem, se divertirem, darem, entre aspas, um descanso da escola. A gente já viu a educação física sendo tratada dessas várias formas e várias outras ao longo de todo esse tempo. Então, muitas vezes é difícil a gente poder defender e entender o que de fato é a educação física escolar, porque ela já passou por tanta mudança que hoje é difícil a gente cravar. Educação física escolar é isso. Ou, às vezes, nós, como professores de educação física, nós sim sabemos a real importância de nossa disciplina, mas é difícil que as pessoas de fora vejam e reconheçam isso. O outro corpo docente da escola, os professores das outras disciplinas, os professores regentes na questão dos alunos menores, os pedagogos, professores de outras áreas, os gestores, os pais, a comunidade escolar no geral. É difícil eles saberem o que realmente é educação física escolar, devido a todas essas mudanças que tivemos ao longo do tempo. E uma outra situação limite que eu também trouxe no meu ensaio reflexivo é os professores que de fato não querem levar a educação física para um outro patamar. Eu digo os professores da própria disciplina de educação física, professores que estão presos lá em situações do passado. Por exemplo, às vezes um professor que se formou quando a educação física escolar era apenas trabalho para um esporte específico, para ter alto rendimento em um esporte, era meramente uma escolinha esportiva, o professor que se formou nessa época, que a educação física era vista assim, até hoje ele vê a educação física dessa forma, porque foi assim que ele aprendeu lá atrás e ele não buscou se renovar, não buscou uma formação continuada, não buscou ter uma melhoria em seu ensino. Ou às vezes um professor que se formou quando a educação física era vista apenas como recreação para os alunos, ele leva hoje a sala de aula educação física como apenas recreação, porque foi isso que ele aprendeu e ele vai replicando, porque ele não para estudar um pouco mais, ele não para se atualizar um pouco mais sobre a educação física. Então eu trouxe essas duas situações limite. A situação limite de que a educação física passa por várias mudanças e às vezes nós próprios profissionais, professores de educação física, ficamos meio perdidos sobre qual é o real papel da nossa disciplina. Se nós estamos perdidos, imagina quem está olhando de fora. E a outra situação limite é professores que estão presos a práticas do passado e que não buscam se renovar o seu conteúdo, não buscam a mudança. Às vezes não busca porque não quer, porque não tem interesse. Ou às vezes não busca por falta de conhecimento, porque ele não foi atrás e não teve ninguém que pudesse conversar com ele e falar: professor, vamos conversar um pouco mais sobre as suas aulas. E aí entra a questão da visão freiriana sobre a pedagogia do oprimido, onde o Freire ele é ênfase na crítica da educação bancária, que é aquela educação que o aluno senta no banco e apenas recebe a informação. Ele defende a dialogicidade, ou seja, o diálogo do aluno com o professor,
que o professor vai ensinar o aluno, mas o aluno também pode ter algo para ensinar o professor. E com essa troca de diálogo, existe uma troca entre aluno e professor, e assim os dois caminham para uma educação libertadora. Mas eu também trago a reflexão de que a dialogicidade, que o diálogo tem que haver também, não apenas com aluno e professor, professor e aluno, mas também com o professor para com professores. Às vezes o seu colega de profissão está preso num modelo arcaico de educação física que era ensinado antigamente, porque ele não conhece novas práticas. Já pensou se a gente gastasse um tempo no diálogo com outros professores e falasse, professor, senta aqui e vamos conversar sobre as nossas aulas de educação física? Essa troca, essa dialogicidade, esse diálogo de um professor com o outro, esse processo desse diálogo poderia trazer uma mudança significativa para as aulas desse professor, e esse professor também pode dar alguma ideia para a sua aula, e assim essa troca de diálogo de professor com outro professor traz uma visão mais rica e traz ensinamentos para ambos, para que possam buscar uma educação física escolar cada vez melhor. Todos no processo pedagógico, seja o aluno, seja o professor de outras disciplinas, seja a gestão escolar, todos que estão no âmbito pedagógico, no processo pedagógico, têm voz e têm vez. Então, o diálogo entre todos pode ajudar a termos uma educação física escolar cada vez melhor, porque é a partir do diálogo que a gente vai trocar experiências e vamos estar caminhando cada vez mais por educação libertadora, assim como Paulo Freire defendia. Encerrando a apresentação do meu mapa conceitual sobre a disciplina Problemática da Educação Física, percebo que cada semana do nosso percurso contribuiu para uma construção mais crítica, ampla e profunda da educação física escolar. Começamos com o diagnóstico da realidade atual da disciplina na semana 1, onde refletimos sobre rola-bola, a necessidade urgente de uma renovação pedagógica. Em seguida, discutimos a importância de articular prática e teoria na semana 2, compreendendo que ensinar a educação física é muito mais do que movimentar o corpo, é também uma forma de consciência. Avançando para a semana 3, entramos para o âmbito do campo legal, reafirmando que a educação física tem respaldo jurídico e deve ser garantida como direito de todos. A partir daí, entramos nos desafios da prática, enfrentando questões como afastamento da disciplina, que exige muitas vezes criatividade nossa, uma escuta ativa e uma sensibilidade para que possamos trazer esses alunos de volta para a prática da educação física. Discutindo também a indisciplina desses alunos. Passando para a semana 5, debatemos o tratamento do esporte na escola, questionando a centralidade do Quarteto Fantástico e propondo a ampliação do repertório esportivo como caminho para a inclusão e o interesse dos alunos. Na sequência, refletimos sobre questões de gênero na educação física escolar, reconhecendo a educação física como espaço estratégico para desconstruir estereótipos e promover equidade desde cedo. Por fim, encerramos a nossa disciplina com Paulo Freire, que nos ensina que a educação só é verdadeiramente libertadora quando é dialógica, quando existe o diálogo. E é esse o convite que deixo: que a educação física escolar seja um espaço de escuta, de construção coletiva, de valorização da cultura local e de formação crítica, que ela rompa com os modelos engessados e se torne cada vez mais um campo de transformação pedagógica e social, tanto para os alunos quanto para os professores e para toda a comunidade escolar no geral. Assim, compreendemos que cada um desses 7 temas não estão isolados, mas eles estão interligados por um objetivo maior, que é termos uma educação física mais humana, mais democrática, mais crítica e mais significativa para todos. Chegamos ao fim dessa jornada de reflexões e aprendizados. Agradeço a atenção de todos que acompanharam essa apresentação até o final. Que essas discussões possam seguir ecoando em nossas práticas, nos inspirando a construir uma educação física mais justa, mais crítica e mais transformadora. Vamos continuar dialogando, questionando e principalmente acreditando na potência de nossa atuação como educadores. Um grande abraço e até a próxima.